E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, por que ir no ginecologista? Eu acho que esse vídeo vai impactar muita gente. A gente está gravando muita coisa teórica, às vezes muitos detalhes, a gente esquece a importância de uma mãe levar um filho no ginecologista. Por que que mulheres devem procurar o ginecologista, às vezes até antes da primeira relação sexual? A gente vai falar muita coisa legal nesse vídeo, então eu queria te pedir um favor, se inscreve aqui no canal, segue a gente, tem muito vídeo legal sobre gineco, sobre reprodução humana especificamente, sobre gravidez e alguns riscos, tá bom? Então bora pro vídeo. Legal, pessoal, o que que acontece com a mulher? A vida da mulher é dividida em várias fases. No começo, ali entre o nascimento e a primeira menstruação, é uma fase da infância onde o eixo da mulher ainda não está maduro o suficiente para produzir os hormônios da mulher. Depois, um hormônio chamado de GnRH vai controlar essa secreção, ele muda a forma como ele é secretado ali, de forma pulsátil, e a mulher tem todos os caracteres sexuais secundários dela. Então aparecem ali mama, aparecem as pilificações, e aqui começa a vida da mulher do ponto de vista ginecológico, alguns problemas mais raros ali antes da primeira menstruação. Mas a mulher deve procurar o ginecologista nessa fase chamada de menacne, que é a fase entre a evolução puberal, né, os sinais puberais, até a última menstruação, que é a menopausa. E vocês vão ver que o ginecologista também ele age numa fase ali bem depois da última menstruação para cuidar da saúde da mulher durante toda a vida. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A mulher começa a procurar o ginecologista ali na evolução puberal e vai até muito tempo depois ali da última menstruação, cuidado ali dos reposição hormonal e algumas outras coisas. Bom, por que a gente está falando isso para todo mundo, para as mães, para pessoas que estão assistindo esse vídeo? Porque, basicamente, quando a mulher começa a maturar o eixo, ela começa a ter uma secreção de um hormônio chamado estradiol, que é o E2. A mulher tem 4 estrogênios no corpo. E o estradiol, ele define uma série de comportamentos. Então, é natural que a mulher mude a forma do comportamento dela nos primeiros caracteres sexuais secundários dela. Isso gira em torno ali de 9, 10 anos de idade, né? O primeiro sinal puberal é o aparecimento do broto mamário, que a gente chama de telarca, e depois disso a mulher já vai começar a ter a exposição a esse hormônio de uma forma mais frequente e até combinar com a primeira menstruação, que vai acontecer ali aos 11, 12, 13 anos de idade. Tá bom? Bom, por que ir no ginecologista? Primeiro ponto, porque essa mudança do comportamento muitas vezes não é compreendida para a mulher, então ela precisa conhecer com alguém, ela precisa conversar com o médico que fala sobre hormônios com ela. E uma coisa super importante é a janela de oportunidade para contracepção. Evitar com que essa mulher que está se transformando em uma mulher evite gravidez precoce. Então, ir no médico precocemente. Os trabalhos mostram que a taxa de gravidez indesejada diminui muito. Por quê? Porque o médico vai falar um pouquinho disso com ela, né? É claro que existe um tabu ali na primeira infância, né? Que a gente é muito jovem, ali dos 12, 13, 14, 15 anos, o que seja, mas esse é um assunto que a família não consegue falar bem. A gente pode deixar isso para o ginecologista, e o ginecologista, por incrível que pareça, tem uma facilidade de falar sobre isso. Não significa que vá ao ginecologista que a mulher vai ter o início da vida sexual, uma coisa não está ligada na outra. É bem mais complexo do que a gente imagina, mas pelo menos o ginecologista vai conseguir mostrar para ela o que está acontecendo com ela é normal. Por incrível que pareça, também algumas famílias não falam sobre a primeira menstruação. As meninas menstruam no colégio às vezes e acabam discutindo com as amiguinhas ali, então o ginecologista vai preparar ela para isso, vai olhar algumas coisas no exame físico para ver se ela pode ter algum problema para a primeira menstruação. Então, nesse início da vida ali, o ginecologista consegue ajudar demais. Falando sobre contracepção, mostrando o que está acontecendo com ela é normal, faz parte da evolução dela e que ela vai entrar na fase adulta ali mais preparada para quando ela decidir ter a primeira relação sexual, ela já está protegida. Além do mais, os ginecologistas que fazem essa fase também podem ensinar outras coisas. E as pacientes, elas falam muita coisa para o médico que não falam para a família, né? Eu tive uma paciente uma vez, num hospital universitário, que ela foi no ginecologista com a gente lá e ela perguntou: doutor, eu queria muito que você me ensinasse a colocar o preservativo. Ela não vai falar isso com a família dela, né? E é muito importante que ela aprenda, porque se ela usar errado, ela inclusive pode pegar algumas doenças que passam ali
durante a relação sexual. Então, até esse tipo de coisa o ginecologista pode falar com ela. Beleza? Bom, passou essa primeira fase de contracepção, exames iniciais, vamos passar para essa segunda fase, que é a vida reprodutiva da mulher. Nessa fase, a gente encontra uma série de doenças, principalmente as doenças que são relacionadas à exposição ali à relação sexual. A gente continua tendo o tema gravidez sempre à tona aqui, mas entram outros temas, por exemplo, como o papiloma vírus humano, como os cânceres causados ali por doenças que passam pelo sexo, assim como outras coisas. Então, o médico vai conseguir dizer para ela quais são os exames que ela deve fazer de rotina para evitar essas doenças graves. E se você pegar ali pelo INCA, a gente fez um levantamento do INCA 2019 aqui e viu que os primeiros 5 cânceres, 3 desses mais frequentes estão os cânceres ginecológicos. Então, nessa fase, o ginecologista vai conseguir fazer todos os exames necessários para fazer rastreamento precoce dessas doenças graves que podem acontecer em várias fases da vida. Tanto câncer de mama, em fases mais para frente, como câncer de colo de útero, os exames e continuar acompanhando a saúde da mulher. Então, prevenção para diagnósticos graves. Então, falar sobre assuntos delicados, preparar a paciente para a primeira menstruação, e tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista físico. Preparar ela para a contracepção, ou seja, evitar a gravidez indesejada. Exames precoces de diagnóstico de câncer. A gente já falou o Papa Nicolau, e ainda assim algumas orientações de vacinas. Se essa paciente for dos 9 aos 13 anos ali no ginecologista, com certeza o ginecologista vai sugerir para ela o uso da vacina do HPV, que a gente tem a tetravalente disponível. E preparar para uma menopausa saudável, uma menopausa adequada. A gente conhece, a menopausa é geneticamente determinada e a mulher vai ter uma fase onde ela tem muito hormônio. E ela tem 2 fases muito distintas, que é a fase da infância e a fase pós-falência ovariana, onde a mulher realmente perde uma série de benefícios que o hormônio traz. Claro que alguns malefícios vão embora junto, né? A ciclicidade hormonal, toda mudança de comportamento, assim por diante. Mas a prevenção de doenças cardiovasculares, a prevenção de manutenção da massa óssea, por exemplo, como a densitometria óssea, e coisas que estão relacionadas ali à memória e o envelhecimento ginecológico saudável. E aí tem um detalhe, o médico também cuida muito da estética vaginal nesse período todo. O paciente está satisfeito com ela, não está satisfeito? As irregularidades menstruais, a presença de algumas coisas que podem alterar esse ciclo, ou seja, o ginecologista é o médico da mulher, existem inúmeros motivos para procurar o ginecologista durante a fase da mulher, do começo ali, do final da primeira infância até a paciente acabar terminando todo o ciclo ginecológico dela. E a gente não para, a gente esquece um pouco de que as mulheres têm outros relacionamentos. Então eu tenho mulheres pós, por exemplo, falência ovariana pós a menopausa, que é o nome que a gente dá para a última menstruação, que precisam de lubrificação vaginal, estão começando um relacionamento novo, precisam se manter ativas. Então, realmente, o mundo mudou, as mulheres estão envelhecendo melhor, a gente está vivendo cada vez mais, e eu tenho certeza que o ginecologista tem um papel fundamental para o envelhecimento das mulheres do ponto de vista ginecológico e do ponto de vista geral. Valeu, gente, obrigado pela pergunta que sustentou o vídeo. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.